Oi, gente, tudo bem? Olha, batismo é uma coisa, conversão é outra coisa. Primeiro, o Espírito Santo nos convence de todo pecado, de todo juízo. Aí então nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, Ele mesmo faz brotar em nós o desejo de que precisamos de um Salvador. E então nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí sim, então, após convertido, após aceito Jesus, então a pessoa vai e se batiza nas águas, para que no batismo, ato simbólico perante o mundo de que aquela pessoa nasceu novamente. Estou explicando isso porque alguns pregam por aí, eu não estou aqui combatendo ninguém, eu estou falando da palavra de Deus. Alguns pregam por aí o batismo salvífico. Você tem que se batizar para ser salvo. Jesus disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o batismo sem a crença em Jesus é um banho, para nada serve. E a fé em Jesus, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, é que nos salva. Tanto que o ladrão da cruz foi salvo no último instante, sem ter oportunidade de se batizar. E se nós formos ver, tem uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que relata acerca do Filipe e eunuco. E eu vou ler rapidamente o texto, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Detalhe, este homem ele tinha uma posição no reino dele lá, o etíope, e ele tinha vindo a Jerusalém para a adoração, ele era um homem religioso, ele cria em Deus. E ele regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Quer dizer, a adoração dele, a religiosidade dele não tinha proveito, porque o Espírito mandou Filipe chegar perto daquele carro, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou para ele, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se ninguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui a gente também abre um parênteses, tá? É muito importante que nós demos ouvido às palavras que muitos homens de Deus pregam na igreja, em grupos, em casas, na internet, porque nos é necessário aprender, compreender. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o lugar da escritura que o eunuco lia, dizia assim, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe começou a falar daquilo que ele estava lendo e anunciou Jesus, anunciou a salvação para ele. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E diz Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Quer dizer, se você se batizar sem entender o motivo do batismo, não tem sentido algum. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha o motivo do batismo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e já não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco saiu jubiloso porque encontrou a salvação. Então tem uma sequência. O eunuco era um homem religioso, mas não estava satisfeito com aquilo que ele ouvia. Ele foi adorar, mas na volta ele ainda estava lendo sobre o profeta Isaías, buscando algo mais profundo, porque a religiosidade dele não estava enchendo o coração dele. E Deus, cuidando disso, enviou Filipe próximo a ele, explicou para ele o que se tratava de Jesus, explicou para ele que Jesus era o Salvador do mundo, que morreu na cruz para salvar a mim e a você, explicou para ele que se ele aceitasse, cresce em Jesus Cristo e aceitasse o sacrifício de Jesus, teria salvação para ele e para a casa dele. E então eles passaram em frente a alguma água, alguma lagoa, algum rio, não diz aqui ao certo, e ele falou, tá aí a água, o que me impede que eu seja batizado? Aí vem a pergunta de Filipe, é lícito, se você crê de todo o teu coração.
Você crê com o teu coração em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para te salvar? Então é lícito que você seja batizado. Ele respondeu, eu creio. E ali ele foi batizado e confessou ao mundo a sua conversão a Jesus. É uma sequência de fatos. Esse negócio de batiza para ser salvo não existe. Aceita Jesus para ser salvo e aí você batiza e confessa que você está salvo. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Vê o teu coração como está e se converte a Jesus, se converte a Cristo. Aceita Ele como teu único e suficiente Salvador. Aí você trata do teu batismo. Porque você se batizar por emoção, por indução, porque o teu pai é batizado, porque tua mãe é batizado, porque a tua família já está há tanto tempo no caminho e você também quer seguir, você tem que seguir Jesus para a salvação, para a vida eterna. Então esse negócio de batiza para se salvar não é correto. Correto é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí sim, seja batizado em nome de Jesus para confessar ao mundo que você tem a conversão e que você está salvo. Tá bom assim? Deus abençoe você mais uma vez por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.